Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de uma nova série do Alimento Diário. Essa série, que se inicia, tem o título A Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. E o título do primeiro volume do Alimento Diário desta série é Deus Escolheu Você. O título dessa primeira semana é Introdução. E o título da segunda-feira, A Comissão de Cristo é a edificação da igreja. O versículo, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois temos sempre provado a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas palavras. O Senhor tem nos dado abundantemente, ricamente a Tua palavra. E com a Tua palavra, o Senhor tem nos lavado, nos santificado, tem removido tudo o que é mácula, o que está relacionado ao velho homem, toda a ruga, todas as coisas negativas. Por isso, Senhor, hoje e até o fim nós te rogamos, continua falando conosco, Senhor. Fala a Tua palavra, pois a Tua palavra nos alimenta e a Tua palavra também nos encoraja. A Tua palavra é luz para nós, é a Tua palavra que nos conduz em toda situação. E obrigado também, Senhor, pois nós temos visto a Tua poderosa mão dia a dia conosco, nos protegendo, nos guardando, nos conduzindo. Não permita, Senhor, que nada nos tire da Tua presença. Não permita que percamos aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Pelo contrário, queremos ser fiéis ao Senhor até o fim. Por isso contamos com a Tua palavra, o Teu Espírito, Tua graça e Tua misericórdia. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, começamos então uma nova série do Alimento Diário. Nessa série, vamos entrar no livro de Efésios. Então nós saímos do livro de Mateus e entramos no livro de Efésios. Mas o livro de Mateus e o livro de Efésios, eles estão ligados. O Senhor tem nos mostrado isso. Então no semestre passado, enquanto estudávamos a segunda parte do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16, nós ganhamos um forte sentimento a respeito da edificação da igreja. Ali nós vemos o Senhor se revelando, primeiramente, o Pai revelando quem era o Senhor para os discípulos, e depois o Senhor então revelando a igreja e mostrando que a igreja precisa ser edificada. E quem, irmãos, edifica a igreja? Isso é muito importante nós entendermos. A igreja é edificada pelo Senhor Jesus. Ele chamou a responsabilidade para mim. Sobre essa pedra, quer dizer, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então, quem edifica é o Senhor. Então é importante nós crermos nisso. Porque se nós cremos que quem edifica é o Senhor, então nós cremos também que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Nós somos materiais para a edificação da igreja. Você não vê o material dizendo para o engenheiro ou para o pedreiro, não é mestre de obras, ele não vê ele dizendo assim, olha, comigo você tem que edificar dessa maneira, eu vou ficar melhor edificado se for dessa maneira. Você está fazendo errado, tá? Comigo você não pode me colocar aqui, você tem que colocar ali. Ó. Você não vê o material dizendo isso, ensinando o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro a edificar. Também nós, irmãos, como materiais, como pedras vivas, precisamos aprender a nos sujeitar ao Senhor, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Foi o Senhor quem nos escolheu para sermos esses materiais, não pela nossa capacidade, mas pela sua misericórdia, por sua graça. Então hoje, o que o Senhor está fazendo com esses materiais? Ele está aperfeiçoando, como nós vemos em Efésios 4, e ele está também removendo tudo aquilo que atrapalha, como nós vemos em Efésios 5.
Então, em Efésios 4, os versículos 11 e 12, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, das pedras que vivem. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o ministério do Novo Testamento, isso ficou muito claro quando nós estudamos 2 Coríntios. O ministério do Novo Testamento é um ministério para a edificação do corpo de Cristo, no qual todos nós estamos envolvidos. Mas, lembre-se, não somos nós que edificamos, nós somos sempre... É muito importante de se lembrar, nós somos os materiais. Quem edifica, quem é o cabeça, é o Senhor. Então o livro de Efésios, logo no começo, ele nos mostra isso também. Ele nos mostra a posição elevada do Senhor Jesus e como ele foi dado como cabeça do corpo para que todas as coisas fossem encabeçadas por Cristo. Então, nós vimos aqui, Efésios 4, nós somos esses materiais, estamos sendo aperfeiçoados. E o capítulo seguinte, Efésios 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então veja, nós estamos sendo aperfeiçoados para servir ao Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Mas há muitas coisas em nós, irmãos, que precisam ser removidas. E isso o Senhor está fazendo através da sua palavra. Então aqui fica claro, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O resultado é apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso aqui, irmãos, é grandioso demais, não é? Por quê? Quando se fala de santidade, às vezes você pode ter um conceito do mundo. O conceito do mundo é, se alguém, quando chama alguém de santo, essa pessoa ela é perfeitinha, ela é boazinha, ela não faz nada de errado. Na verdade, irmãos, esse conceito do mundo sobre santidade, isso está errado. Em todo o universo, só Deus é santo. Então, tudo aquilo que não é Deus pode até ser algo perfeito. Por exemplo, Satanás era o sinete, enquanto Lúcifer era o sinete da perfeição. Mas ele não era santo, porque santo é o elemento de Deus, a santidade. Então, só Deus é santo. Agora veja, irmãos, nós vemos também que esse elemento santo de Deus foi também usado para gerar a igreja. Então a igreja ela tem a parte humana, mas ela também tem a parte divina. Por isso o Senhor está fazendo o quê? Ele está removendo de nós toda a mácula, a ruga, as coisas do velho homem, e está cada vez mais fazendo crescer os elementos divinos, quer dizer, a santidade de Deus. Esse é o trabalho de Deus hoje, irmãos. É assim que o Senhor edifica a igreja. E veja, o resultado é ela se tornar então uma igreja gloriosa. Talvez você olhe para a igreja hoje, principalmente quando nós falamos do cristianismo geral, da igreja no seu aspecto universal. Aí você olha e fala, mas está longe de ser gloriosa, tem muitas falhas, tem muitos defeitos. Mas é aí que eu quero que você se lembre. Quem está edificando é o Senhor. Quem está lavando, removendo todas as coisas é o Senhor através da sua palavra. Por isso, irmãos, esse processo vai resultar na igreja gloriosa. Então nós queremos fazer parte disso. Precisamos receber a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus nos lave. E o resultado desse lavar é que a noiva vai sendo produzida. Então, eu quero ler aqui na página 8 o penúltimo e o último parágrafo, que falam exatamente da noiva de Cristo,
que se tornará então a esposa de Cristo. Veja só, no final da grande tribulação, acontecerá o maior casamento de todos os tempos, as bodas do Cordeiro. Esse casamento está descrito nos versículos a seguir, Apocalipse 19, versículos de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estes que são chamados às bodas do Cordeiro representam a noiva que se unirá a Cristo em uma união orgânica e definitiva. Por isso, hoje estamos sendo preparados como noiva de Cristo. Por meio da palavra, Deus hoje nos santifica, removendo todos os elementos do pecado, da morte e da carne e introduzindo em nós os elementos da natureza santa de Deus. Assim, naquele dia, como igreja, seremos apresentados como a noiva a seu esposo, uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. Cristo e a igreja serão como um só bloco, uma pedra, e essa pedra será um cubo. Amanhã daremos continuidade ao significado do símbolo que ilustra o encargo desse semestre. Muito bem, irmãos. Então, veja, nós estamos sendo aperfeiçoados, também nós estamos sendo lavados pela palavra de Deus. Isso para remover todas as coisas que não são Deus e para nos encher de tudo que Deus é, certo? E quando se fala da noiva, é importante nós entendermos, não é? A esposa de Cristo, porque é tudo relacionado com a igreja, mas há um detalhe. Quando se fala da esposa, nós estamos falando da Nova Jerusalém, todos os cristãos estão envolvidos. Mas quando se fala da festa das bodas, isso é apenas para os vencedores. Por quê? Qual é a diferença aqui? Alguns vão tecer a sua veste nupcial. Como diz aqui, a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, e esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mas nós também sabemos que, infelizmente, muitos cristãos não estão se preparando, estão vivendo uma vida alheios a Deus, como se Deus não tivesse uma vontade, uma comissão para as nossas vidas, não é mesmo? Então, aqueles que não se prepararam aqui, o que a Bíblia diz? Vão ter um tempo extra, um período de 1000 anos, para aí sim, quando chegar após o milênio, a Nova Jerusalém estarem preparados para serem agora todos juntos, a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Qual é a nossa luta hoje? A nossa luta, irmãos, é para que o Senhor nos aperfeiçoe, o Senhor nos lave, para que nós façamos parte da noiva vencedora, daquela noiva, da porção dos cristãos que vão desfrutar de tudo o que Deus tem preparado. Em Mateus 25 nós temos a parábola das virgens. O que nós vemos ali? 5 estavam preparadas, prontas, e as outras 5 são chamadas de nécias, não estavam preparadas, deixaram para a última hora. E aí, quando você deixa para a última hora, você fica sem tempo. Por isso é preciso aproveitar todas as oportunidades, dia após dia, para que o Senhor nos aperfeiçoe, para que o Senhor nos lave, nos limpe, nos encha com a sua pessoa, com a sua palavra, com a sua glória. E isso então vai tecendo as nossas vestes nupciais, o linho finíssimo, fala os atos de justiça dos santos. Não é que você vai ter ato de justiça próprio, mas isso é o resultado de receber a palavra de Deus e se sujeitar ao Senhor, à vontade de Deus.
Porque a justiça de Deus, irmãos, ela está na palavra de Deus. Tudo o que está fora da palavra de Deus é injustiça. Então, tecer as minhas vestes nupciais, ou seja, esses atos de justiça dos santos, então está de acordo, recebendo, obedecendo a palavra de Deus. Se eu sou um cristão, mas eu ajo contra a palavra de Deus, eu faço as coisas que a palavra de Deus diz para não fazer, então, irmãos, eu não estou bordando as minhas vestes, não estou sendo selado pelo Espírito Santo. Logo, quando o Senhor voltar e olhar para mim, eu não tenho condições de entrar na festa das bodas. Mas se eu estou recebendo a palavra, e muitas vezes a palavra é como uma espada viva, eficaz, mas que vai penetrando e cortando muitas coisas que estão no nosso interior, separando o que é espiritual, do que é carnal, do que é natural. Essa é a função da palavra de Deus. Por isso nós, irmãos, sempre precisamos receber, ter um tempo no nosso dia para, na presença do Senhor, desfrutar da sua palavra. Tudo isso, irmãos, vai então produzindo em nós essas vestes, esses atos de justiça, essas vestes de linho finíssimo, para que na volta do Senhor nós sejamos arrebatados como a noiva vencedora. Então, irmãos, isso é um encorajamento para todos nós. Vamos continuar sabendo que quem edifica é o Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor quer trabalhar em nós, removendo as impurezas, inserindo em nós os seus elementos divinos, seus elementos santos, e o resultado é essa veste nupcial, é estar pronto para ser a noiva, para desfrutar das bodas do Cordeiro. E o título da terça-feira: a igreja edificada destituirá o governo humano. O versículo Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira: a igreja edificada destituirá o governo humano. O governo humano, irmãos, ele começa a criar corpo depois da terceira queda do homem, depois do dilúvio. Quando surge um homem chamado Nimrod, valente caçador diante do Senhor. Isso mostra a arrogância de Nimrod. E Nimrod, irmãos, foi o fundador de Babel, que depois se transformou na Babilônia. E a Babilônia, se você olhar por toda a Bíblia, irmãos, a Babilônia ela sempre está presente, perseguindo o povo de Deus, desviando o povo de Deus do caminho de Deus. Então, quando você olha em Apocalipse, você ainda vê a Babilônia lá, a grande Babilônia. Mas quando o Senhor voltar, irmãos, a grande Babilônia, o mundo, o governo humano, todas as coisas negativas terão um fim. Porque a volta do Senhor, irmãos, ela encabeça todas as coisas, e aí ela traz o reino dos céus à terra, a manifestação do reino dos céus à terra, e o governo celestial a essa terra. Aí sim, irmãos, os homens podem começar a provar a justiça de Deus. Por isso que em Apocalipse 11:15, ali no final da grande tribulação, nós vemos: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Hoje, enquanto o Senhor não volta, enquanto não há a manifestação do reino dos céus, é a igreja que tem a incumbência de levar o governo celestial às pessoas. E com relação ao governo humano, irmãos, como nós então vemos, ele começa a tomar forma ali na quarta queda, com Nimrod, quando o homem ele declara independência de Deus. Ele diz: nós não queremos mais a Deus. E essa declaração de independência que é vista em todo o governo humano, irmãos, nós podemos ver também no 2º Salmo. Ali no começo do 2º Salmo mostra esse sentimento que vem de Satanás. Satanás, irmãos, para que ele governe, ele é o príncipe desse mundo, certo? Mas a autoridade de Satanás é uma autoridade usurpada. E para quem Deus deu depois, de fato, a autoridade? Deus deu para o homem. Então o que Satanás fez? Ele enganou o homem e hoje ele tem a sua autoridade, ele governa
através do homem, irmãos, através de enganar o homem. Então ele tem o homem preso no império das trevas. E aqui no Salmo, capítulo 2, versículo 1 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja, é o mesmo sentimento lá de Gênesis 10, de Gênesis 11, quando surge Nimrod. Na verdade, irmãos, veja como Satanás engana. O Senhor, ele dá a liberdade para o homem. Onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Mas o que Satanás faz? Satanás ele escraviza o homem, só que ele inverte as coisas. Então ele dá a entender que é Deus quem quer escravizar, quem está colocando laços, algemas, quando na verdade é ele que está fazendo isso com o ser humano. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Na mente, que é o terreno de Satanás, ele consegue inverter as coisas. Por isso, nós precisamos sempre nos voltar ao Espírito, à palavra de Deus. Hoje, irmãos, a igreja ela está em oposição ao império das trevas e também ao governo desse mundo. Aqui no Alimento Diário, página 9, o terceiro parágrafo, ele diz exatamente isso. Nós, porém, somos um povo diferente. Somos a igreja levantada pelo Senhor com o governo celestial. Declaramos nosso desejo de ser governados pelo Senhor. Queremos o governo de Cristo, por meio da edificação da igreja, o governo humano instituído por Nimrod. Vamos ver agora em Daniel como a edificação da igreja é importante, não é? Então em Daniel nós temos no capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor e ali ele sonha com uma grande estátua. E ele não conseguia interpretar essa grande estátua, então Daniel, por meio da revelação de Deus, interpretou essa estátua. E essa estátua, irmãos, ela é uma figura do governo humano. Então Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31 diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro. Esse ouro, a cabeça, ela representa o império da Babilônia, que foi um grande império na história da humanidade. O peito e os braços de prata, representando o império medo-persa. O ventre e os quadris de bronze, representando depois o império de Alexandre. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. As pernas de ferro representando o império romano. E os pés em parte de ferro e em parte de barro, eles representam os nossos tempos atuais. Por quê? Porque hoje nós temos dois tipos de nações. Nós temos nações que são em parte de barro, que representa o governo democrático. Agora também há o governo de ferro, onde não há democracia. Então o mundo hoje, irmãos, ele tem o governo humano hoje ele tem essas duas características. E aí o versículo 34 diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Então essa pedra cortada sem auxílio de mãos, irmãos, isso vai acontecer nos nossos tempos atuais. E o final do versículo 35 diz: a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Isso é no nosso tempo, irmãos. Olha o versículo 44. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino, irmãos, no final do milênio, ele dá lugar ao novo céu e nova terra. Então, dá lugar à nova Jerusalém.
Lendo alguns versículos da Nova Jerusalém, veja o que nós, em Apocalipse 21, Apocalipse 22, veja como é a Nova Jerusalém. Então, Apocalipse 21, os versículos 9 a 11. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, o reino, irmãos, ali, o final do milênio, ele dá lugar ao novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. O resultado, irmãos, da igreja edificada é o reino sendo trazido à terra. E o final do reino, irmãos, a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém. Vamos ler mais um versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, essa aqui é a figura de um cubo, não é? Então, o logo que nós temos aqui na capa do Alimento Diário, é um cubo em movimento sendo transformado numa montanha. E a Nova Jerusalém, irmãos, espiritualmente, o que ela representa? O que ela é? Ela é a mescla de Deus com os homens. É por isso que em Apocalipse 21, os versículos 1 a 3, dizem: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aí na Bíblia, na versão da Bíblia de Jerusalém, aqui o versículo 3 diz: E ele, Deus com eles. Aqui diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, mas o sentido aqui, irmãos, é de algo totalmente mesclado, Deus com eles. Então esse, irmãos, é o nosso futuro. Agora, com relação ao nosso presente, o que nós precisamos? Nós precisamos, cada dia, ser encabeçados por Cristo. Nós ouvimos muito isso, não é? E nós falamos também muito, mas a questão é, nós temos essa realidade? Quando nós tomamos certas decisões que implicam na nossa família, na igreja, enfim, nós estamos tomando essas decisões por nós mesmos, pelo que nós achamos o melhor, ou nós vamos até o Senhor e esperamos que o Senhor, através da sua palavra, nos dê a direção. Então, por isso eu disse, tem que ser prático na nossa vida o encabeçamento de Cristo. Por mais que você ache, por mais que você queira determinada coisa, tomar determinado caminho, é necessário perguntar ao Senhor: Senhor, essa é a tua vontade para mim? Senhor, esse é o caminho que o Senhor quer que eu tome? Porque nós somos muito precipitados, irmãos. Então nós vimos, Satanás, ele é muito bom em inverter as coisas. Se nós permanecemos na mente, irmãos, ele inverte as coisas e nós achamos que nós estamos tomando o caminho de Deus. Nós precisamos levar nossa mente para o Espírito. É no Espírito que Deus, então, nos mostra a sua vontade, através da sua palavra. Veja, é algo muito importante. Nós vimos ontem, sobre o Senhor nos lavando com a água da palavra. Esse lavar, irmãos, é um lavar interior. Você pega, por exemplo, o que aconteceu na terceira queda do homem, o dilúvio. Ali, irmãos, havia uma mistura já de raças. Então, os anjos caídos que haviam possuído as filhas dos homens geraram gigantes, ou seja, uma raça híbrida, uma raça misturada entre anjos caídos e homens. Essa raça, irmãos, se o Senhor não detivesse isso, ela se espalharia, acabando com o homem criado por Deus. Então o que Deus fez? Deus, ele então manda o dilúvio e ele separa uma família, e a característica dessa família
partindo de Noé, é que Noé achou graça diante do Senhor. Por favor, não entenda essa frase errado. Quer dizer que Deus deu graça para Noé, escolheu Noé, teve misericórdia de Noé, para que ele então levasse a cabo a arca, não é? Construísse, edificasse a arca e salvasse a si mesmo e a sua família. Mas esse lavar foi um lavar exterior e não conseguiu, ele conseguiu acabar com as coisas exteriores, mas ele não conseguiu acabar com o que estava no interior do homem, porque o problema está no interior do homem. A prova disso é que, mesmo após o dilúvio, levanta-se uma geração que quer romper totalmente com o governo divino, que é a geração de Babel. Dali então surgem os ídolos. Agora, o que o Senhor está fazendo conosco? Você percebe? O que o Senhor está fazendo não é um lavar exterior. Ele está lavando pela palavra o nosso interior, porque é pelo interior que o Senhor vai nos mudando, o Senhor vai nos enchendo com Ele mesmo, com a sua santidade, e aí, irmãos, por causa desse lavar, Ele vai nos conectando, nos encabeçando cada vez mais. Daí a importância da palavra de Deus na nossa vida. Quanto mais Satanás nos afasta da palavra de Deus, mais tempo ele ganha, porque é através desse lavar, dessa água da palavra, da vida de Deus, que o Senhor está edificando a sua igreja, não é? Então, quanto mais ele nos distancia da palavra, mais demora a edificação da igreja. Mais tempo, então, ele ganha. Esse é o plano de Satanás, é ganhar tempo. Ele sabe o que o espera, então ele tenta ganhar tempo e levar quantos ele conseguir com ele. Então nós, irmãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos sujeitar ao Senhor, nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, ser encabeçados por Cristo, recebendo a palavra de Deus e sendo lavados por essa palavra. Como nós vamos ver amanhã, irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz a presença de Deus. E isso nos transforma. Por isso não podemos ficar um dia sequer longe da palavra de Deus. O título da quarta-feira, a palavra é a presença invisível do Senhor. E o versículo, João capítulo 19, versículos 34 e 35, que dizem: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quarta-feira, a palavra é a presença invisível do Senhor. Nós estamos, irmãos, entrando então no livro de Efésios, certo? Mas nós não entramos no livro de Efésios esquecendo o que nós vimos no livro de Mateus, principalmente na segunda parte, dos capítulos 16 em diante. Ali nós tivemos um forte encargo sobre a questão da edificação da igreja, não é? E também nós vimos no último capítulo do Evangelho de Mateus, o Senhor dando-nos uma grande comissão. Essa comissão que ele deu aos discípulos passa para cada um, junto com o Espírito Santo, irmãos. Não é algo que nós estamos alheios. Nesse trecho, Mateus 28, os últimos 3 versículos, o Senhor disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E ele nos dá uma grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome, quer dizer, para dentro do nome. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas, enfim, quando as pessoas recebem o Senhor, elas recebem o Espírito Santo. Elas são tiradas do império das trevas e transportadas para o reino de Deus. E ao serem batizadas, irmãos, toda a ligação com Satanás, com o império das trevas é rompida, e elas têm a realidade de estar dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro do Deus triuno. Veja, irmãos, que coisa grandiosa. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós entramos no livro de Efésios, mas sem nos esquecer de 2 pontos importantíssimos que nós vimos em Mateus: a edificação da igreja e essa comissão, e de
fazer discípulos de todas as nações. E o último versículo ainda diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o título dessa quarta-feira é A Palavra é a presença invisível do Senhor. Porque quando o Senhor diz, eis que estou convosco, é claro, ele se refere a estar conosco como o Espírito, não é? E como, irmãos, nós sentimos, nós podemos tocar no Senhor, que é o Espírito, através do nosso Espírito e principalmente através da palavra. Toda vez que nós recebemos a palavra, exercitando o nosso Espírito, com fé, nós tocamos na presença do Senhor. E a palavra de Deus, nós sabemos, né? É a palavra Logos, que é a palavra escrita, mas também é a palavra Rema, que é a palavra instantânea. É a palavra que sai para tocar a nossa situação atual, muitas vezes nos dando a direção, muitas vezes nos corrigindo, também nos alimentando. Por exemplo, quando o Senhor, em Mateus 4, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra aqui, o grego, não é logos, é rema. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor ele tem o seu falar para nós todos os dias, para nos alimentar, para nos dar a direção. A palavra de Deus, irmãos, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é para o nosso suprimento espiritual e também, irmãos, para nos ajudar, inclusive na nossa vida humana. É o que Paulo falou para Timóteo. Ele diz na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, irmãos, como a palavra de Deus é importante na nossa vida, ela é importante para moldar o nosso caráter desde a infância. Uma criança que cresce ouvindo, tendo contato com a palavra, ela cresce, irmãos, e ela se torna esse homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E além disso, irmãos, como nós vemos no título da quarta-feira, a palavra de Deus, ela nos traz a presença do Senhor. Quando você está desfrutando da palavra, você sente o seu coração queimar. Em Lucas, capítulo 24, você deve se lembrar dessa porção. Fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam confusos, irmãos. Se você vai lendo aqui o trecho de Lucas 24, você vê que eles estão bem confusos. Mas eles eram pessoas escolhidas pelo Senhor. E o Senhor cuida daqueles que ele escolheu. Então, irmãos, eles estavam descendo, lembre-se, né, o Senhor havia falado, é para permanecer em Jerusalém, para guardar a promessa do Pai e o derramamento do Espírito, mas eles ou não ouviram ou fizeram que não ouviram e estavam indo embora, estavam indo para Emaús, certo? O versículo 15 de Lucas 24 disse assim, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí, o que o Senhor fez, irmãos? O versículo 27 diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, irmãos, eles estavam confusos sobre o que estava acontecendo, eles estavam confusos até sobre o Senhor, mas o Senhor nunca esteve confuso a respeito deles. Isso é algo maravilhoso, porque muitas vezes, irmãos, nós temos dúvidas, não é? Mas o Senhor nunca teve dúvidas a nosso respeito. Ele cuida de nós, Ele está cuidando, Ele sempre vai cuidar. E como nós, irmãos, sentimos esse cuidado? Através da palavra de Deus.
Então veja, o Senhor foi descendo junto com eles, não sabemos quanto tempo o Senhor ficou aqui com eles. E o Senhor foi falando a palavra para eles. E de repente, irmãos, eles reconheceram o Senhor. Quando eles estavam partindo o pão, eles reconheceram o Senhor. E aí a presença do Senhor se foi, não é? Mas o que eles disseram no versículo 32? Olha, veja, eles estavam com a presença do Senhor sem saber que era o Senhor. Mas no versículo 32 diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então você percebe, irmãos, o Senhor, Ele está aí do seu lado. Então Ele está indo com você trabalhar, voltando, indo com você estudar. Enquanto você está desfrutando da palavra, o Senhor, Ele está fazendo o seu coração queimar. Isso, irmãos, é a palavra viva do Senhor, a palavra Espírito, vida, tocando, lavando você, fazendo com que você conheça mais o Senhor. É assim que nós, irmãos, vamos cada vez mais sentindo a presença invisível, porém muito forte do Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele sempre está conosco, irmãos. Mas às vezes parece que nós, como esses discípulos, nos esquecemos da presença do Senhor, ou às vezes nós nos esquecemos que o Senhor está conosco. Quando você se esquecer, lembre-se da palavra. A palavra, ela nos faz tocar na presença invisível do Senhor. A palavra de Deus faz o nosso coração queimar. E o último ponto, um ponto muito importante também no dia de hoje, está no penúltimo e último parágrafo, página 13. O apóstolo João testificou que após a morte de Jesus, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e dali saiu sangue e água. Certamente João conseguiu ver esse detalhe porque estava bem próximo ao Senhor. O sangue é para a redenção de nossos pecados e a água representa a vida de Deus. O Senhor, com seu sangue, comprou a igreja e mediante a água dispensa vida a todo aquele que crê. A igreja é santificada por meio da lavagem de água pela palavra, tornando-se igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. A água só é vista por quem está perto. E como seguimos o Senhor de perto? Pela palavra. Portanto, se você quer seguir de perto o Senhor, siga a sua palavra. Isso é muito importante, irmãos. A palavra de Deus, ela nos alimenta, a palavra de Deus nos expõe também, corrige aquilo que precisa ser corrigido em nós, e ela nos dá direção, irmãos. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus, que edifica a igreja. Então, por isso, cada vez mais nós precisamos ter a palavra de Deus forte na nossa vida. Isso não é algo que pode faltar, não é algo que pode ser substituído por nada. O título da quinta-feira: a igreja foi ungida para cumprir a grande comissão. Os versículos Mateus 28, 18 e 19, que dizem: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, queridos irmãos, eu quero começar lendo na página 14 o segundo e o terceiro parágrafos do Alimento Diário. Veja, logo no primeiro capítulo de Efésios, lemos que o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus Pai, pela suprema grandeza de seu poder. O supremo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está com a igreja. Esse poder grandioso o elevou até os lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e autoridade. Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra e a entregou à igreja. Que fato grandioso! Deus já colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas para que toda essa revelação se torne realidade, Deus deu Cristo, a igreja, como cabeça. Se olharmos para o mundo, o que falta é governo. E sem governo, o homem é como uma galinha sem cabeça. Você já viu isso
Alguns matam a galinha cortando-lhe a cabeça. Ela ainda dá alguns passos, cambaleando sem rumo e cai. Hoje as pessoas podem até parecer estar muito bem, considerando sua condição financeira e status social. Entretanto, tudo isso não passa de fachada, pois na verdade estão desgovernados. Sejamos gratos ao Senhor por nos ter colocado na igreja. Aqui não andamos oscilantes, sem direção. Temos Cristo, nosso cabeça, que está acima de todo o poder. A autoridade de Deus está conosco e, desse modo, subjugamos as situações à nossa volta. Agora, nossa responsabilidade é colocar de fato todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Veja, irmãos, essa questão do encabeçamento da autoridade de Cristo, isso é algo que tem que ser prático na nossa vida. Não pode ser apenas uma questão de nós falarmos sobre isso, não é? Veja, no livro de Juízes, irmãos, ali mostra o começo da queda do povo de Israel, principalmente depois que Moisés, depois que Josué, eles não estavam mais. Então, as gerações posteriores, irmãos, elas ficaram sem direção. E sem direção, o que acontece? Olha só, capítulo 17, versículo 6 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então são dois versículos que falam a mesma coisa, e principalmente no final do livro nós achamos vários versículos que dizem, naqueles dias não havia rei em Israel. Então não havia autoridade, não havia direção. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque quando nós não temos um encabeçamento de Cristo, nós nos portamos exatamente como esse versículo. Nós fazemos, cada qual, o que acha mais reto. Então eu tenho uma cabeça. O outro irmão tem outra cabeça. O outro tem outra cabeça. Então vai todo mundo fazendo o que acha certo. Mas cada um tem uma cabeça. Então, qual é o resultado? O resultado é a confusão. O resultado é o declínio. Por isso, é tão importante que o Senhor seja a nossa cabeça. No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, quando o povo de Israel começou a pedir um rei, porque aí você pode falar, nós estamos falando de um rei, um homem. Na verdade, nós estamos falando da autoridade de Deus, não é de Cristo. Porque quando o povo de Israel começou a pedir um rei, o versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel diz assim: Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. O que o povo estava dizendo? Eles estavam querendo um rei. Quer ver? Versículo 5 diz assim: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Está falando de Samuel. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Aí o Senhor disse: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então você percebe? Aqui, irmãos, é uma questão do Senhor reinar sobre nós ou do Senhor não reinar sobre nós. Quando o Senhor não reina sobre nós, mesmo quando nós não estamos encabeçados, mesmo que nós tenhamos a palavra, irmãos, nós conheçamos a palavra, ainda nós fazemos o que nós achamos mais reto. Às vezes nós tomamos decisões achando até que nós estamos seguindo a palavra de Deus, mas são decisões que desagradam o Senhor. Por isso é tão importante, irmãos, nós temos a realidade do encabeçamento. Você já perguntou para o Senhor se em determinada decisão isso está agradando o Senhor? Se essa decisão que você tomou é a decisão que o Senhor quer para a sua vida, para a sua família? Porque às vezes, irmãos, num rompante de ira ou de desagrado com alguma coisa, nós vamos precipitadamente e tomamos uma decisão errada. Nós saímos debaixo do encabeçamento de Cristo. Quando isso acontece, ao invés de nós sermos pedras para a edificação do corpo de Cristo, nós nos tornamos, como o próprio Senhor falou para Pedro, pedras de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Se você vai numa obra
E apesar de ainda a obra não estar totalmente levantada, as coisas estão todas no seu lugar, então você consegue andar tranquilo, você não fica com medo de pisar num prego, de você tropeçar, não é? Mas quando a obra está toda bagunçada, tijolo para todo lado, você não sabe onde estão as coisas, corre o risco de sofrer um acidente, de cair, tropeçar. Esse é o problema. Nós estamos sendo edificados. Isso quer dizer, não acabou a edificação da igreja, certo? Mas enquanto nós estivermos sendo encabeçados, o Senhor está nos colocando no lugar. Ele está trabalhando, mas Ele está nos colocando no lugar que Ele quer. Mas quando nós saímos do encabeçamento, às vezes você pensa, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar ali. Ali eu vou ser mais útil, ali eu vou ser melhor aproveitado, ou ali eu vou fazer melhor. Aí você sai do encabeçamento do que o Senhor te deu, do que o Senhor tem a direção, né, a sua vontade. O que acontece? Acontece, irmãos, entre aspas, acidentes na obra, vira pedra de tropeço. Então veja, toda a obra de Cristo, ela tem um motivo, ela vai ter uma direção. Então o Senhor, Ele cumpriu a obra de redenção, mas quando Ele foi ressuscitado, o trecho de Efésios é muito claro. Ele foi ressuscitado, Ele ascendeu à direita, né, à destra do trono de Deus, do Pai, e Ele recebeu toda a autoridade e o nome que está acima de todo o nome. E o que o Pai fez? O Pai o concedeu à igreja. Mas veja, irmãos, não o concedeu à igreja como um companheiro, como mais um irmão, mas como o cabeça. Isso é para a igreja, isso é para nós individualmente, isso é para nossa família. Então, quando nós estamos encabeçados, irmãos, as coisas, elas estão na linha da vontade de Deus. Quando nós fazemos como nós vemos em Juízes, cada um fazia o que achava mais reto. Veja que nós não estamos falando aqui de fazer coisas ruins. Cada um fazia o que achava mais reto. Não é o que achava pior, é o que achava mais reto. O problema é que cada um tem uma cabeça. E aí, irmãos, não há edificação quando nós seguimos a nossa vontade, a nossa mente, o que nós achamos que é mais reto. Muitas vezes, irmãos, nós vamos perder para que o corpo de Cristo ganhe. Quando nós vimos 2 Coríntios, nós percebemos isso. O ministro, ele vai sofrer muitas perdas para que o corpo de Cristo tenha benefícios. É isso que Paulo, esse sentimento que Paulo, principalmente no começo do livro de 2 Coríntios, ele transmite. Então, se você só quer ganho, se você tem aquela cabeça de eu vou sempre ganhar, você nunca vai ser útil na edificação do corpo de Cristo, porque sempre vai ser a sua cabeça e não o encabeçamento de Cristo. E o que fechando, né, um encargo desse dia, o que nós vemos, irmãos? Que nós, a igreja, né, nós recebemos essa comissão de Mateus 28. Os últimos versículos de Mateus fecham nos mostrando essa grande comissão que o Senhor nos deu. E agora, entrando no livro de Efésios, nós continuamos vendo essa grande comissão, porque isso é algo que está, na verdade, em toda a Bíblia e é algo que vai até o fim. Qual é a grande comissão? É o que nós vemos nos versículos que nós lemos. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja, irmãos, quando no dia de Pentecostes ela recebeu o Espírito de poder, ela recebeu também a unção para pregar o Evangelho a toda a criatura. Então hoje, irmãos, nós temos o encabeçamento de Cristo, o poder de Cristo, o poder do nome do Senhor, para pregar o Evangelho, para orar com as pessoas, para livrar as pessoas do lago de fogo, do império das trevas. E veja, irmãos, o que aconteceu com os judeus em Atos 2, o mesmo princípio acontece também com os gentios em Atos 11. Inclusive, o versículo diz, versículo 15, quando, porém, comecei a falar, aqui ele estava falando com os da casa de Cornélio, não é? Então, versículo 15, quando, porém, comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, o que acontece em Atos 2, acontece aqui também em Atos 11, para não haver diferença, irmãos. Olha o versículo 17. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes, irmãos, nós resistimos à vontade de Deus. Ou seja, nós falamos sobre o encabeçamento, mas nós ainda seguimos a nossa cabeça. Por que Pedro fala isso? Porque o capítulo anterior, Atos 10, ele estava resistindo à vontade de Deus quando o Senhor mostrou para ele aquele lençol cheio de animais impuros, não é? E ele falou, não, mas eu nunca comi um animal imundo. E aí o Senhor falou, o que Deus purificou, não consideres imundo. Quer dizer, ele estava se referindo, na verdade, aos gentios. E aí, com essa experiência, Pedro entendeu que o Senhor havia aberto então a porta, a mesma porta que abriu para a salvação dos judeus, abriu para a salvação dos gentios. É a porta da graça. Mas se nós, irmãos, se nós não estamos encabeçados, nós deixamos os nossos conceitos, aquilo que muitas vezes nós aprendemos, e não é necessariamente errado, mas se tornam conceitos, sofismas, e nós resistimos a Deus. E nós achamos, eu estou fazendo a obra de Deus, mas na verdade eu estou resistindo a Deus. Então, irmãos, é muito importante que dia após dia, com um coração sincero, humilhando-nos diante da poderosa mão de Deus, nós busquemos com um coração puro o Senhor, para que todo o sofisma, todas as coisas, irmãos, caiam e nós possamos de fato ser encabeçados por Cristo, para aí sim ser utilizados pelo Senhor da maneira que o Senhor quer nos usar. O título da sexta-feira, o Ministério da Palavra, dos Serviços e da Oferta de Riquezas Materiais. E o versículo Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira, o Ministério da Palavra, dos Serviços e da Oferta de Riquezas Materiais. Então são 3 ministérios, irmãos, como nós vemos aqui no Alimento Diário, é um tripé, né? Que conduzem o serviço a Deus. Normalmente nós falamos muito sobre o Ministério da Palavra. Então o Senhor Jesus, por exemplo, na época em que o Senhor Jesus esteve em carne, o Senhor era a palavra e ele falava, ele pregava o Evangelho, mas nós não podemos ignorar, irmãos, que o ministério do Senhor ele foi sustentado também pelos serviços e pela oferta de riquezas materiais. Um está ligado intimamente ao outro. O carro-chefe, como nós vemos, é a palavra. Os serviços eles têm que ser sempre de acordo com a palavra. Mas se não houver o ministério dos serviços e não houver o ministério das ofertas de riquezas materiais, a palavra não avança. Então, por exemplo, quando Jesus esteve em carne, o que a Bíblia diz? Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Então, aqui é a cena da crucificação do Senhor. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Então veja, irmãos, havia um ministério que acompanhava o Senhor, que era a palavra. E esse ministério, irmãos, aqui é citado várias mulheres que serviam ao Senhor desde a Galileia. Então aqui cita alguns nomes. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Eu vou ler aqui no Alimento Diário, na página 16, o segundo parágrafo que fala sobre esse serviço, irmãos. Porque às vezes a gente não se atenta para isso. A gente só ouve a palavra, só recebe a palavra. E mesmo quando nós consideramos o tempo do Senhor aqui em carne, né, enquanto ele teve seu ministério terreno, nós prestamos muita atenção ao Senhor, mas nós esquecemos das coisas práticas. Então aqui mostra, o Senhor ele não multiplicava os pães a todo momento. O Senhor ele tinha aqueles que serviam a ele
e também aos discípulos. Então não era só o Senhor, não era assim, nós vamos servir só o Senhor, vocês que se virem. Não. Então era algo, irmãos, que já tinha uma logística. Eu vou repetir, para que a palavra avance, precisa do ministério dos serviços, precisa do ministério de oferta de riquezas materiais. Então, página 16 diz o seguinte: segundo parágrafo, enquanto estava na terra, Jesus percorria as cidades e os povoados pregando o evangelho do reino. Entretanto, esse ministério não se sustentava sozinho. Havia muitas mulheres que seguiam Jesus e o serviam. Dentre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Isso demonstra que o ministério da palavra avançava porque era apoiado pelo ministério dos serviços. Enquanto Jesus percorria todos aqueles lugares, alguém lhe preparava o alimento. Ele multiplicou os pães 2 vezes, mas aquela situação não se repetia todos os dias. Por certo, havia homens e mulheres que cooperavam com Jesus para que ele pudesse pregar a palavra livremente. Nos dias atuais não é diferente. Enquanto ministro a palavra, há muitos irmãos atuando nos bastidores, preparando o som, as cadeiras, cuidando das crianças. Portanto, para que o ministério da palavra se desenvolva, o ministério dos serviços é necessário. Isso deve encorajar-nos a desempenhar com excelência os serviços na igreja. Você está servindo, por exemplo, as crianças, irmãos. Então isso é muito importante, porque você não está servindo de passatempo para as crianças, para que os pais possam assistir a reunião tranquilo. Em todo o serviço da igreja há o fundo espiritual. Você está semeando naquelas crianças, para que aquelas crianças, ao crescerem, se tornem homens de Deus. Então é lógico, a maior parte do trabalho quem faz são os pais, mas naquele momento, enquanto elas estão ali, irmãos, é um momento de semear a palavra. Quando eu era pequeno, eu me lembro, eu gostava muito de ir para a escolinha da igreja. Então os meus pais não reuniam, eu ia com os meus tios e eu ficava na escolinha. Às vezes eu ficava na escolinha, eu já tinha passado até da idade, mas eu gostava de ouvir a palavra e eu gostava de conhecer, de saber as histórias. E às vezes as irmãs perguntavam e eu sabia responder porque eu tinha essa curiosidade. Mas muito era movimentado pelos irmãos e as irmãs que serviam. Então, irmãos, é muito importante nós, no serviço de crianças ali, naquele momento, estou citando o serviço de crianças, né, pegando como exemplo, já ir semeando nas crianças o amor, a palavra de Deus. Então, todo o nosso serviço de recepção, o serviço, por exemplo, você está na conferência, está fazendo serviço de cozinha, enfim, todo o serviço, irmãos, ele coopera com a pregação da palavra. E todo o serviço, irmãos, tem esse fundo espiritual, em que o Senhor está nos aperfeiçoando e também, irmãos, está aperfeiçoando os irmãos. Servir fora do Espírito é um problema, porque aí pode haver brigas, pode haver discussões, e o serviço que era para cooperar com a edificação do corpo de Cristo, para cooperar com o avanço da palavra, o avanço do Evangelho, se torna uma pedra de tropeço. Muitos irmãos acabam parando de reunir nos serviços. Não é que ele simplesmente desanima, não. Ele está servindo e briga com outro irmão, com uma outra irmã, aí fica ressentido, um não fala com o outro, e aí para de reunir, Lembra de Filipenses, o que Paulo fala para aquelas 2 irmãs, Evode e Sintique? No capítulo 4, versículo 2, ele fala: rogo a Evode, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Por quê? Provavelmente, irmãos, houve alguma situação ali e isso estava prejudicando até a igreja. Por quê? Porque aí você tem as 2 irmãs, mas você também tem a família delas. E aí você tem aqueles que são mais próximos e aí os irmãos que tomam partido. Isso vai causando cada vez mais divisão. Sempre que há divisão, irmãos, a morte, gera a morte. Por isso, nós devemos fazer todo o esforço para não haver divisão no corpo de Cristo, divisão na igreja. Então, enquanto nós estamos servindo, irmãos, é muito importante, como Paulo disse aqui, nós pensarmos concordemente no Senhor. Para pensar concordemente, muitas vezes eu vou ter que me negar. Então, irmãos, os serviços, ministério do serviço, extrema importância para que a palavra, o evangelho avance.
E também um terreno muito fértil para o Senhor nos aperfeiçoar. Sem falar, irmãos, que é muito importante nós entendermos o que esse versículo que nós lemos em Romanos 12:1. Romanos 12, Paulo, logo no começo, ele fala: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Quer dizer, nós precisamos apresentar o nosso corpo para servir o Senhor. E isso tudo pelas misericórdias de Deus. Então eu apresento meu corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso mais racional serviço. O serviço mais racional, irmãos, mais inteligente, é quando nós servimos ao Senhor. E quando nós apresentamos o nosso corpo. E ali é o Senhor quem vai direcionar, nos mostrar como servir. Ah, mas eu conheço isso aqui, eu trabalho com isso, sou especializado nesse serviço. Sim, mas na igreja, irmãos, as coisas são diferentes, o ambiente é diferente. Ali há muito mais ataques de Satanás para promover divisão. Por isso, precisamos sempre estar no Espírito. Às vezes um serviço tão simples, você acha, isso aqui eu faço rapidinho, ou isso aqui eu faço muito bem. Não, se faz fora do Espírito, Satanás entra, irmãos. Causa divisão, há brechas, enfim. Então, o ministério do serviço é muito importante, mas sempre deve ser realizado no Espírito, oferecendo nosso corpo ao Senhor. E também há o ministério de ofertas de riquezas materiais. Amanhã, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de oferta de riquezas materiais. Voltando ao exemplo do ministério terreno do Senhor. O Senhor, irmãos, ele tinha quem o servia, mas ele também tinha quem lhe prestava assistência com os seus bens. Por quê? Eu posso ter muitos irmãos querendo servir, mas se não há as riquezas materiais, o dinheiro, a parte financeira, muitas coisas não funcionam, não andam. Como é que nós vamos, por exemplo, comprar comida? Como é que vai comprar material para os serviços? Microfone, vai ter uma conferência, vai comprar microfone, essas coisas. Então precisa da oferta de riquezas materiais. Veja, por exemplo, Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, olha o final, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, elas usavam os seus bens para servir o ministério do Senhor, que é o ministério da palavra. Então, irmãos, Deus ele trabalha assim. É o ministério da palavra e ao lado do ministério da palavra, o ministério das riquezas, de oferta de riquezas materiais e o ministério dos serviços. É esse tripé que faz o ministério da palavra, que faz a pregação do evangelho avançar. O versículo 2 de Romanos 12, irmãos, ele fala assim: não vos conformeis com este século, quer dizer, com as coisas desse mundo, é tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso acontece, irmãos, também quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos recebendo a palavra, mas principalmente quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, seja no ministério da palavra, no ministério dos serviços, no ministério de oferta de riquezas materiais. O serviço ao Senhor, irmãos, no Espírito, ele vai renovando a nossa mente através da palavra. O carro-chefe, irmãos, é a palavra, não é? Como nós vemos, nós sempre precisamos seguir a direção da palavra. Então, quando nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, porque a nossa mente ela está conformada com esse século, ela tem a forma desse mundo. Então, quando nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, cada vez mais nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez no começo, para nós ainda não seja tão boa, não seja tão agradável, né? Às vezes a vontade de Deus ela ainda atravessa a nossa vontade, porque a nossa mente ainda é uma mente que está muito conformada com as coisas do mundo. Mas aí nós vamos servindo. E o Senhor, irmãos, no serviço, quando fala de apresentar o corpo como sacrifício, quer dizer que ali o Senhor ele vai trabalhar, irmãos. Nós vamos ser um sacrifício como
aquelas ofertas do Antigo Testamento. Nós vamos ser moídos, nós vamos ser trabalhados ali, retirado tudo que não presta, nós vamos ficar no altar. Isso, irmãos, vai fazendo a nossa mente ser renovada, transformada, e vai vindo a palavra nos lavando, mostrando, removendo as impurezas, mostrando como a nossa visão ainda está uma visão muito aquém da que o Senhor quer. Tudo isso, irmãos, é quando nós nos dispomos para servir o Senhor. Se eu ficar na minha casa, eu pego a Bíblia e fico na minha casa 24 horas por dia, lendo e orando, isso é muito bom para mim, para o meu alimento pessoal, certo? Mas isso não me aperfeiçoa, não me transforma, porque eu preciso servir junto com as pessoas. Eu preciso de equilíbrio para que eu possa então ser útil ao Senhor e eu possa ser de fato transformado, renovado. Porque senão eu fico fechado em mim mesmo. Mesmo que eu esteja exercitando o Espírito, mesmo que eu esteja lendo a palavra, se eu não tenho contato com os irmãos, se eu não saio para pregar o Evangelho, enfim, eu fico preso ainda em mim mesmo. Eu não tenho experiências em que o Senhor pode ir me transformando e mostrando quem eu sou, as coisas ruins que ainda tem dentro de mim. Então é muito importante nós servirmos. Não fique apenas como um espectador. Sirva ao Senhor. E não desista quando alguma adversidade chegar, alguma situação aparecer. Pelo contrário, consagre-se mais ao Senhor. Você vai perceber uma grande mudança na sua vida, na sua visão. Você vai começar a perceber uma grande transformação e vai começar a experimentar cada vez mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O título do sábado: Ofertar com alegria e gratidão. 2 Coríntios 9, 7 ao versículo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Muito bem, queridos irmãos, então, sábado e domingo, nós vemos um pouco mais sobre a questão das ofertas. Primeiramente, irmãos, nós estamos acostumados, a falar sobre o dízimo. Então, da onde vem o dízimo? O dízimo é algo do Antigo Testamento. Então, em Levítico, capítulo 27, os versículos 30 a 32 nos mostram na lei o dízimo. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, irmãos, na lei, tudo o que o povo de Israel ganhava, eles tinham que separar o dízimo. E o dízimo, irmãos, era para o cuidado das coisas de Deus, principalmente para o cuidado dos levitas, porque os levitas eles não tinham uma porção de terra em que eles pudessem trabalhar, criar o gado, enfim, ter o seu próprio sustento. Então, eles dependiam das ofertas do povo de Israel, que deveriam ser feitas integralmente segundo a lei, para que eles continuassem, então, servindo ao Senhor. Hoje, irmãos, qual que é a prática, a nossa prática? Então, as nossas ofertas mensais que saem do nosso salário, elas servem para a manutenção das coisas da igreja e da obra do Senhor, no sentido da pregação do Evangelho, nos cuidados que cada cidade, cada igreja tem, os gastos mensais, por exemplo, com o local de reuniões, enfim, irmãos. Então tudo isso vem das ofertas de cada um de nós. Ontem ficou muito claro, irmãos, como o Senhor trabalha. Nós vimos aquele tripé do ministério da palavra avançando, não é? Mas sempre seguido e sempre munido, do ministério dos serviços e do ministério de oferta de riquezas materiais. E onde surge, então, o dízimo no Antigo Testamento? Porque aqui nós estamos vendo Levítico, certo? Mas, na verdade, irmãos, a primeira menção acontece com Abraão, depois que ele que ele resgata Ló, e ali aparece Melquisedeque. Se você não se lembra, irmãos, resumidamente, em Gênesis 14, houve uma guerra, 5 reis contra 4 reis.
Um dos reinos dos 5 reis era onde Ló estava, era Sodoma. Foi derrotado. E aí Ló, as mulheres e todos os bens foram levados cativos por aqueles 4 reis. Mas veja, alguém escapou, a palavra diz que alguém escapou, e foi até Abraão e contou para Abraão o que tinha acontecido com Ló. E aí, irmãos, a Bíblia nos mostra que Abraão, ele saiu com 318 homens, né, da casa dele, e saiu para resgatar Ló. Eu não sei, irmãos, sinceramente, se esses homens tinham um treinamento de combate, sabe? Mesmo que eles tivessem treinamento de combate, eles estavam em 318 contra um exército de 4 reinos que já havia derrotado um exército de 5. Ou seja, é uma completa loucura, não é? Não se Deus tivesse dado o sim para Abraão, que provavelmente aconteceu. Abraão deve ter consultado o Senhor e o Senhor falou: pode ir, porque eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Na nossa vida secular, irmãos, permitam-me a aplicação. Muitas vezes na nossa vida secular, irmãos, no nosso ganho, é mais ou menos parecido. É como se a gente saísse com 318 homens para lutar contra o exército de 4 reis, não é? Tem muitas dificuldades no nosso trabalho, desde dificuldades, às vezes, para fazer vendas, os irmãos que são vendedores, enfim, ou mesmo administradores, pessoas que às vezes trabalham e têm dificuldades com o chefe, enfim. É uma guerra, irmãos. Por quê? Porque, por outro lado, né, no lado espiritual, Satanás está fazendo de tudo para tirar o nosso sustento, para nos deixar assim. O que ele conseguir tirar de nós, ele vai tentar. Lembre de João 10, né? O ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas isso, irmãos, o nosso sustento é uma promessa de Deus. Cuidar de nós é uma promessa de Deus. Assim como provavelmente o Senhor prometeu a Abraão: pode ir com 318 homens que você vai vencer. Porque se se Abraão não consultou, irmãos, o Senhor, a gente vê em toda a Bíblia, quando o exército de Israel saía sem consultar o Senhor, mesmo ele sendo muitas vezes mais forte que o outro exército, ele perdia. Então, provavelmente, irmãos, Abraão consultou o Senhor. E o Senhor falou: pode ir porque eu sou contigo. Então, nessa guerra, irmãos, para obter o nosso sustento, o Senhor é conosco. E eu vou ler 2 trechos da palavra. Primeiramente, Mateus, capítulo 6, versículo 31. Ele fala: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja, irmãos, assim como Abraão, nós temos um Pai Celeste que sabe da nossa necessidade. E aí é algo importantíssimo esse próximo versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Lembre-se dessa palavra, justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nessa luta, irmãos, nós precisamos manter o foco, buscar o reino e a justiça, porque as demais coisas Deus está cuidando. Ah, mas é um exército de 4 reis. Ou seja, é muito difícil o que eu trabalho, o que eu faço. Eu só tenho 318 homens, mas com a bênção de Deus sempre vai haver a vitória. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então esse é um trecho que eu quero compartilhar com vocês para encorajar, irmãos. Na nossa luta diária, o Senhor está conosco, cuidando de nós. Nunca ache que você ganha o seu sustento pela força, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Se Deus retirar a sua mão, os 318 homens caem. Outro trecho para encorajar, né? Hebreus 13, 5 a 6. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? É o amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Veja, então é muito provável que esse
tenha sido o sentimento que Deus deu a Abraão. O Senhor é o meu auxílio. Eu estou saindo com 318 homens, mas eu poderia sair sozinho. Porque o importante é a bênção do Senhor. O importante é o Senhor ser o nosso auxílio. Então, irmãos, depois que Abraão... Isso está em Gênesis 14. É muito bom, né? Dá uma lida, você vai perceber como o Senhor ali foi maravilhoso com Abraão, como ele saiu vitorioso, né? E ali, irmãos, depois que Abraão venceu, aí aparece um tal de Melquisedeque. Isso está no versículo 18 de Gênesis 14. E ali em Hebreus a gente sabe, Melquisedeque é uma figura que não tem princípio de dias, nem fim de existência. Então ele é como uma figura do Senhor, como o sumo sacerdote. Inclusive em Hebreus nós vemos que o Senhor é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então aqui surge Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de paz. Veja, irmãos, olha esse princípio, como é maravilhoso. Aqui, depois da luta, quem surge? Surge Melquisedeque, o rei de Salém, né, o rei da paz, trazendo pão e vinho. E aqui diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando você sai, e eu estou aplicando nessa parte, certo? A questão do nosso sustento. Quando você sai para trabalhar, é uma batalha, sim, mas lembre-se, você tem a bênção de Deus. E quando você volta para desfrutar a paz, para desfrutar o pão e vinho. Isso para você nunca se esquecer que quem deu tudo foi o Senhor. E aí diz, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Você percebeu o princípio? Então, lembre-se sempre, quem está nos abençoando é o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, por isso eu digo, é muito provável que Abraão tenha consultado o Senhor antes de sair com os 318 homens, não é? E aí o Senhor falou, pode ir que eu vou te abençoar, você vai sair vitorioso. E aí o final do versículo 20, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então veja, aqui a primeira menção do dízimo. O Melquisedeque, ele não pediu nada para Abraão, mas Abraão ter dado o dízimo representa o quê? Que Abraão sabia que tudo que ele tinha ganho vinha de Deus, e foi uma forma dele mostrar isso, dele agradecer ao Senhor, honrando ao Senhor aquilo que o Senhor na verdade tinha ganho na batalha através de Abraão. Então a oferta, irmãos, é um sentimento, ela tem a prática, né, que é o que nós falamos, ela vai suprir as necessidades da igreja, as necessidades da pregação do evangelho, da obra, enfim. Mas da nossa parte, irmãos, é sim um agradecimento ao Senhor. Senhor, o Senhor que me deu. Então, eu estou devolvendo uma parte. Até aqui na página 19, no segundo parágrafo, fala isso, não é? É surpreendente que Abraão tenha vencido aqueles exércitos com apenas 318 homens. Certamente ele seguiu a orientação de Deus para enfrentar tamanho desafio e resgatar a Ló. Ao final de tudo, surgiu Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Este, por sua vez, de tudo lhe deu dízimo. Aqui vemos um princípio. Abraão não precisava de tudo o que recebera para viver. Por isso ele devolveu uma parte para Deus, o dízimo. Da mesma forma, Deus nos dá generosamente o salário. Logo, uma parte do que recebemos, precisamos devolver a Ele. E também em Jacó, nós vemos isso. Mas não vou tocar nessa parte agora por causa do tempo, ainda tenho que falar do domingo. Agora, o princípio, irmão, de ofertar, nunca pode ser você dar de maneira triste, de maneira obrigatória. Porque aí, irmãos, Deus não se agrada. É o versículo que nós lemos, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, ninguém pode te obrigar a dar uma oferta, porque isso, no máximo, os irmãos eles podem incentivar e mostrar a necessidade que há. Então, às vezes,
vai fazer uma pregação em outro país, enfim, ou a igreja tem uma necessidade de adquirir alguma coisa, enfim, tem uma necessidade. Aí os irmãos podem mostrar a necessidade e falar a palavra sobre a oferta. Mas ninguém pode, irmãos, te obrigar a ofertar, não é? Porque se você oferta por necessidade, porque você está sendo constrangido, logo Deus não se agrada. Agora, uma coisa, irmãos, é você perceber toda a palavra, tudo que Deus te deu, aí o amor de Deus te constranger. E aí você, como Abraão, não, de tudo que o Senhor me deu, eu vou dar uma parte. No caso, Abraão deu o dízimo, vamos falar um pouco mais no domingo. Aí sim, o amor de Deus sim pode te constranger. E aí quando você não dá com tristeza, porque foi o amor de Deus que te constrangeu. Você percebe que o que você recebeu, na verdade, foi como sair com 318 homens para lutar com 4 reinos. Aí você vê, não, aqui tem a bênção de Deus, então eu vou honrar o Senhor com aquilo que Ele me deu. Então é esse o princípio, irmãos. Vamos ver o domingo, tem outro princípio importante também para nós entendermos. Aqui no domingo, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. Esse é o título. E 2 Coríntios 9,6 é o versículo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então, no sábado, nós vimos o versículo de 2 Coríntios 9, 9,7, que fala: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O dízimo, irmãos, como nós vimos, é algo do Antigo Testamento, certo? É algo que estava na lei. Então, você não podia dar menos. A lei dizia que você tinha que dar o dízimo, certo? Mas no Novo Testamento, o que nós vemos é que a oferta é aquilo que você tiver proposto no coração. Muito bem. Então você pode dizer assim: então eu posso ofertar 1% do que eu ganho, 2% do que eu ganho. Então, entende? É o princípio, irmão. Ninguém pode chegar para você e dizer: não, você tem que ofertar isso. A não ser, lógico, que às vezes faz uma reunião: olha, irmãos, nós estamos precisando dessa necessidade, quanto cada um pode se comprometer durante algum tempo para que nós cheguemos nesse valor para essa necessidade. Aí é um voto, você está se comprometendo, é outra coisa. Mas com relação à oferta, irmãos, esse é o princípio. Agora, Paulo ele também apresenta outro princípio. Ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Esse ceifará, irmãos, que às vezes a gente está tão ligado nas coisas materiais que a gente pensa assim: então quer dizer que se eu ofertar muito eu vou ganhar mais dinheiro? Não aplica simplesmente ao dinheiro. Veja como Paulo ele conduz o restante do trecho. Ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Entende? Então, Deus, irmãos, ele está dando graça. E a graça é para o nosso suprimento, mas também é para o nosso serviço. Então, quando eu sirvo, eu ganho graça. Quando eu falo, eu ganho graça. Mas quando eu oferto, eu também ganho graça. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então não fique pensando, irmãos, porque é um pensamento muito materialista. Se eu der tanto, então o Senhor depois ele vai me dar tanto. Porque isso, irmãos, é limitar a graça de Deus às coisas materiais. Não tenha esse coração. Então, versículo 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Porque o importante, irmãos, e aí é outro ponto, é cumprir a justiça de Deus. Entende? Quando nós falamos de justiça, o que nós lemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 5, versículo 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça, lembra dos atos de justiça que fala lá em Apocalipse 19, que o vencedor, a noiva, ela tem atos de justiça. A roupa de linho finíssimo representa os atos de justiça. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, qual era a justiça dos fariseus? Eles davam o dízimo de tudo. Então veja, irmãos, hoje no Novo Testamento,
não é mais uma questão de porcentagem fixa. É uma questão do quanto você tem no seu coração. Agora, nós sempre precisamos nos lembrar desse versículo, que é o que? A nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. E lembre-se, eu acabei não lendo esse versículo, né, de 2 Coríntios 9. Olha o versículo 12. Porque o serviço desta assistência, porque aqui Paulo estava coletando ofertas para a assistência dos santos na Judéia. Então ele diz assim, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos. Então pode haver uma necessidade da igreja, pode haver uma necessidade da obra de pregação do evangelho, enfim. Quando você oferta, essa assistência, essa oferta, ela não supre só a necessidade. O versículo 12, mas também redunda em muitas graças a Deus. Outro trecho que eu quero ler é Filipenses 4. Porque aí, irmãos, nós começamos a entender o que é o ofertar. Não é uma questão simplesmente de valores, uma questão financeira. É importante entender. Então, em Filipenses 4, Paulo, ele diz assim no versículo 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, olha agora, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Veja, irmãos, como Paulo, porque Paulo fala dar e receber, certo? Aqui fica claro, ele fala, senão unicamente vós. Aqui fica claro, o dar era a oferta. Oferta para quê? Para suprir as necessidades do apóstolo. Ele fala no versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então o dar é isso. Agora, o que eles recebiam em troca? Será que Paulo ele depois pagava de volta os filipenses? Isso é um princípio espiritual, irmãos. Quando nós participamos com as ofertas, nós estamos dando, certo? Mas nós também estamos recebendo. Versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Veja, nós estamos recebendo e estamos ficando em crédito. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por quê? Porque nós estamos dando, certo? Mas nunca se esqueça, nós também estamos recebendo. Aliás, nós só estamos dando porque nós estamos recebendo, irmão. Você vê o fluxo? E quando nós recebemos, nós não recebemos só o nosso salário, como eu disse, que nós estamos saindo com 318 homens para batalhar, nós estamos com a bênção de Deus. Nós recebemos também graça para servir ao Senhor. E nós participamos dos frutos. Então, você, por exemplo, oferta para que irmãos vão para determinado país pregar o evangelho. Então, aparentemente o fruto é só deles, não é? Mas não, o fruto é seu também, você também está participando desse fruto. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos o princípio das ofertas. Porque aí você vai dar, você vai ceder a justiça e você vai dar com alegria aquilo que Deus colocou no seu coração. E o último versículo que eu gostaria de ler, 2 Coríntios 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, olha só agora, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então por que eu oferto? Não é para tirar as pessoas do meu pé, ou para mostrar que eu estou ofertando. Isso é vazio, irmãos. Isso Deus não se agrada. Primeiro eu preciso me dar ao Senhor, me consagrar ao Senhor. Se eu me consagro ao Senhor, irmãos, o Espírito Santo ele move no meu interior para eu saber, ele se move, né, para eu saber tudo o que eu recebo vem de Deus. E aí, irmãos, nessa gratidão, nesse sentimento, me entregando primeiro ao Senhor, e aí sim, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu faço a minha oferta com alegria, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas
e eu estou participando do fruto dessas ofertas e recebendo graça. Ou seja, parece que você está dando, né? Mas lembra o que Paulo falou? Dar e receber. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Lembrando, essas gravações estão sendo colocadas na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.